E a filha? Opa, $100. Però non ho visto molto no. Eu até estou perguntando para ele. $100. É a multa em casa. Brasileiro, R$100, se for gringo, $100. Sim, euros. Sentindo interferência. Podemos? Ok. Ok. Mais aberto você faz. Balão, vou ter que sair daí, Balão. Vou sair, vamos rodar. Mais aberto é aqui. Tô te vendo aí, meu filho. Também Mais aberto aqui. Pode aqui? com Jablin, E né? agora? Com Carlito. Hã? Com Carlitos. E agora, velho? Aí tá bom. Maestro, você poderia contar para a gente como é que começou a sua vida musical, né? Minha vida musical começou talvez no berço, porque eu quando era pequeno, meu pai ensaiava banda de música ou grupos musicais da dança popular em casa. Então eu já dormia com esse som todo na cabeça. E aí quando tinha lá meus 9, 10 anos, comecei a estudar música. Toquei com meu pai no interior. Depois viemos para o Rio. Sou de São Paulo, viemos para o Rio. E me apaixonei pelo estilo. Já gostava do estilo carioca antes de vir para cá. Então quando cheguei, fiquei bastante apaixonado pelo estilo. Coisa que acho que pelo Brasil afora todo mundo admira. É uma maneira de ser carioca que tem um estilo bonito. E isso se revela através da música, do samba, das nuances rítmicas dos nossos intérpretes, cantores e solistas tradicionais. Então, é através disso, eu mesmo tendo que trabalhar profissionalmente, que aconteceu a partir de 17, 18 anos, eu sempre estava atento a essa maneira de fazer música aqui no Rio de Janeiro. Gostava de jazz, gostava também de música clássica, mas esse gênero sempre me atraiu, o samba, o choro. Então, até que depois de toda essa fase em que eu, por motivos assim de sobrevivência, né? Eu tinha que tocar em bailes, tocar em orquestra sinfônica. Depois que eu me liberei disso, uma certa época, aí comecei a me dedicar mesmo a solista. Então foi assim. E choro, começou com choro? Quando que... É o choro desde pequeno, meu pai ensinou alguns choros para eu tocar, coisa que eu tive que abandonar durante um certo tempo, porque os pedidos, as exigências profissionais e de público também, era para aquilo que vinha dos Estados Unidos. Não sei se agora, parece que não mudou muito. O que mudou hoje foi que os jovens brasileiros já estão começando a desfrutar da sua própria música. Mas naquela época o interesse era bem mais forte sobre o jazz, sobre a música popular americana, Frank Sinatra, hit parades, músicos que apareciam nas capas de revistas, coisa que não acontecia com nossos músicos. Tudo isso me atraía. Cheguei até a ganhar alguns prêmios de solista, de jazz. Também aquela coisa de aparecer em capa de revista, também por acaso aconteceu no Japão 2 vezes.
Bom, então foi assim, minha vida profissional. Foi tentando vamos dizer, me manter na profissão e sempre aspirando a uma oportunidade de tocar uma coisa que eu acreditava mais que fosse minha mesmo, tanto que até a própria o desenvolvimento da minha vamos dizer, da minha criatividade em termos de composição, só também comecei a desenvolver não faz tanto tempo. Isso me levou a escrever alguns choros, alguns sambas e até escrevi para música, para orquestra sinfônica, coisa que sempre aspirei, mas achava impossível de chegar lá. Mas felizmente encontrei um professor chamado Carl Reuter, que acho que quem estuda com ele fatalmente vai chegar onde pretende, porque ele foi um dos melhores professores de música que eu tive, embora seja discutível, ou melhor, é muito controverso a importância dele na música brasileira e no desenvolvimento de alguns músicos nossos, como Edino Krieger, Tom Jobim, Cachimbim, que estudaram com ele, também Severino Araújo, e que a obra desses músicos diz muito mais da importância e do contato que tiveram com esse professor, que era alemão. Você sempre era muito aberto para várias influências, né? Tocava música clássica, jazz, samba, choro, cafieira. Você procurou, porque você cresceu tocando com os vários tipos de... Comecei já na adolescência, estudando clarineta. Me convidaram para fazer parte de uma orquestra jovem, orquestra sinfônica. Ao mesmo tempo me convidaram, outra pessoa me convidou para ouvir jazz, para ouvir discos que eu não tinha em casa, que eram discos especializados, o bebop, o swing e os grandes nomes do jazz. Por aí foi aí meu aprendizado em jazz começou aí nessa fase. E também tocava nos bailes e aprendia, cheguei a tocar nos bailes. 2 vezes em baile eu toquei com o Pixinguinha, que era uma música que eu admirava, que eu ia sempre a TV Tupi assistir ele tocar. E também veio o Severino Araújo. Foi uma fase da música brasileira nos anos 50, em que as rádios tocavam não só ao vivo, nas transmissões, mas as apresentações de música instrumental através da rádio propiciou até sucessos de apresentação como Espinha de Bacalhau, do Severino Araújo, o Brasileirinho. Sem a rádio, sem a transmissão da rádio, o Brasileirinho talvez não fosse tão conhecido. Noites Cariocas, coisas que o tempo do rádio no Brasil, que não tinha esse problema vamos dizer, do jabá, que é o pagamento para poder tocar as músicas, e também havia maior independência dos programadores de rádio, né? Essa fase, então, foi a fase que muitas dessas músicas apareceram. Ja Big Band, né? A Big Band. Como você também teve você foi maestro de Big Band, você? Eu, por curiosidade, algumas vezes organizei Big Band. Algumas, o ponto onde eu consegui, porque, na verdade, eu quando comecei a tocar e comecei a me preparar para ser profissional, eu sem saber, eu já estava buscando uma coisa que já estava sendo superada, que era a Big Band.
Alguns outros músicos, meus colegas também tiveram esse problema do tempo e da adaptação, porque me parecia que a Big Band, como uma forma de fazer música profissional normalmente, e de viver de música, talvez fosse definitivo. Mas isso foi cortado mais ou menos nessa época, anos 50. Eu gostaria de ser o primeiro saxofonista, aquele líder do naipe de saxofone de 5, ser o primeiro saxofonista. Cheguei a tocar com a melhor orquestra, que eu considero, a melhor orquestra do Brasil, que foi a do Zacarias, a do Severino Araújo. Mas eu também gostaria, o que não aconteceu, de tocar com Count Basie. Bom, notando que a fase era outra, então eu passei a me adaptar ao grupo, o combo, como se chama, pequenas formações, e isso foi na época da Bossa Nova, quando o Sérgio Mendes me convidou para participar e organizar com ele, com um grupo que no início se chamou Samba Rio, era um quinteto, e quando chegamos nos Estados Unidos para fazer o festival do Carnegie Hall, que foi o festival da Bossa Nova, ou a primeira apresentação da Bossa Nova nos Estados Unidos, no Carnegie Hall. Nessa época, então, passei a me dedicar e dar importância a essas formações pequenas, sem, com isso, deixar de, uma vez ou outra, durante esse tempo, organizar uma Big Band. Até cheguei a tocar mesmo em salas de concerto aqui no Rio, uma peça que é uma das mais importantes do Stravinsky, que foi o Concerto de Ébano, o Ebony Concerto, em que eu tocava e experimentei tocar e reger ao mesmo tempo, sem deixar de, com isso, esquecer às vezes o que eu tinha que fazer, se era tocar ou se era reger. Às vezes havia esse lapso. Mas foi bastante divertido. E gosto até hoje do som de Big Band. Uma das orquestradoras, arranjadoras que eu mais admiro hoje é a Maria Schneider. Mas você também nunca deixou de tocar choro. Você fala que choro é jazz brasileiro, né? Como que você vê essa relação choro-jazz? Você também fez vários marcos importantes de choro moderno. O choro, em relação ao jazz, eu acho que o que identifica, o que aproxima, ou mesmo que pode se comparar, é que é uma música basicamente instrumental, como é o jazz. É instrumental porque o instrumentista, quando toca, ele não busca tocar aquela melodia dentro daquela extensão que está escrito. É uma extensão que pode até ser a extensão toda do instrumento, mas ao mesmo tempo que ele toca, ele busca expandir essa extensão, o que faz que a apresentação seja virtuosística. Então, nesse ponto, o choro e o jazz se identificam, mas como todo mundo sabe, um músico de jazz, se for tocar uma música brasileira, como é o caso de alguns músicos que fizeram e foram bem-sucedidos na Bossa Nova, quando chega na hora da rítmica brasileira, para nós aquilo não é choro e não é samba. E talvez aconteça o mesmo com o brasileiro quando toca um choro. Então, quando toca o jazz, tem elementos rítmicos, coisas que só quem nasceu ali e convive mesmo é que consegue fazer com espontaneidade. Eu, quando percebi isso, custou muito, mas quando eu percebi,
eu parei de me especializar no jazz, porque, na verdade, não ia fazer bem, nunca, ia fazer mais ou menos. Gosto muito, mas o que eu poderia fazer melhor era na nossa música, no choro e no samba. Eu nunca vou ser um sambista, porque aqui ninguém chama um músico de sambista. Sambista é sempre cantor. Mas se um dia chamarem, que me chamem também. Uma coisa interessante é que muitos músicos, né, que moram no subúrbio, né, eles procuram viver na zona sul ou no centro da cidade, mas você vê coisa contrária. Você saiu de Botafogo, anos 80, né? Você saiu de Botafogo e foi para morar no subúrbio, lá no Ramos, né? Por que isso? Quando eu decidi mesmo que tinha que aprender melhor a nossa música, aliás, eu estou pensando nisso até hoje, tentando aprender essa rítmica. Mas, para entender melhor, eu fui morar no subúrbio. Vamos dizer que o primeiro mestre mesmo de música brasileira, de música carioca para mim, acho que foi o Martim da Vila. Porque nos anos 70, por volta de 76, ele me convidou para tocar no conjunto dele. Viajamos muito pela Europa, tocamos aqui em vários concertos. E então, a maneira como eram as exigências dele, rítmicas e de estética também, isso, na minha memória, eu procurava anotar. Então, quando eu fui morar no subúrbio, eu quis fazer um aperfeiçoamento desse conhecimento que eu tinha adquirido com o trabalho do Martim da Vila. Então toquei lá, fui muitas vezes na escola de samba, morava em frente. Eu dormia ouvindo aquela batida da escola de samba a noite inteira. Tanto que eu me acostumei tanto com aquela batida da escola de samba que nos dias que não tinha, eu tinha que colocar uma batucada na gravação, senão eu não dormia. Bom, é brincadeira, mas eu sei que não só a escola de samba lá, Imperatriz, mas também o bloco Cacique de Ramos, que era perto de onde eu morava, e que havia sempre um pagode às quartas-feiras, onde os bambas, como o Zeca Pagodinho, enfim, todos esses que hoje são importantes, no samba, esse pagode de mesa, eles frequentavam lá e não eram muito conhecidos. Então eu adorava. Fiz isso porque também, morando no Brasil, não adiantava muito querer passar ou impor um tipo de sensibilidade que não é nossa. Por exemplo, como é o jazz, às pessoas que vinham ouvir. Então, eu acho que isso me deixou muito contente chegar a essa conclusão. Percussão é sempre importante na sua música, né? Percussão e até as coisas de cafieira, dança, né? De onde vem essa impressão? Como que é tocar choro para dançar? Isso já tinha sido feito, choro para dançar, já tinha sido feito muito na época dos cassinos. Porque as orquestras, que meus irmãos mais velhos participaram, a fase dos cassinos eu acho que terminou nos anos 45. Então meus irmãos mais velhos tocaram nas melhores orquestras daqui. E hoje ainda a gente pode ver muitas gravações de choro orquestral. Os arranjadores que faziam parte das orquestras, eles
tocavam arranjos de Count Basie, arranjos de Duke Ellington, Stan Kenton, Fletcher Henderson, Benny Goodman, tocavam aqueles arranjos. E essa orquestração, e esse tipo de orquestração de mistura desses instrumentos, os arranjadores daqui do Brasil aprenderam com eles e passaram a escrever Radamés em Átaro, passaram a escrever choros com essa orquestração. Então é um choro bastante jazzificado, que, aliás, é a linha de choro que me agrada. Por ser uma coisa mais extrovertida e também da condição de desenvolver um solo e não ficar apenas dividindo o solo com um compadre aqui, com um amigo aqui, e faz você, e vamos fazer tudo devagarinho aqui, miudinho. Então eu nunca gostei disso, né? Que é característica da roda de choro, diverte-se muito, mas não chega a esquentar, não chega a molhar a palheta, porque cada um faz um pedacinho. Então é esse choro que me agrada, esse choro orquestral. E o povo dançar, claro, também. É que também faz o povo... o negócio da dança, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu até já fiz disco, já gravei discos, que era, a intenção da gravação desse disco era música para dança. Esse disco se chamou Sweet Sax. Também gravei um outro que se chamou Escolha e Dance, com Paulo Moura e sua orquestra de dança. Só faltou depois escrever. É para dançar. Mas não era para dançar porque não tinha... o primeiro a evitar que isso acontecesse era eu, porque ainda estava ligado a uma forma de interpretar que não dialogava com a percussão. E por isso eu admirava muito um saxofonista bem sucedido nesse gênero, música de dança, que foi o Moacir Silva. E por que isso acontecia? Em primeiro lugar, é que ele tocava estritamente no ritmo. E eu sempre tive essa dificuldade, eu queria interpretar, e às vezes no ponto onde essa precisão, vamos dizer, vertical, era necessária, ou seja, eu chegar junto com a bateria e com o violão, às vezes eu chegava antes, eu chegava depois. Então, isso dava uma maneira muito assim, ficava lânguido demais. Aí, por isso eu resolvi também tocar mais para dança, para corrigir esse defeito. E até hoje eu continuo corrigindo. Se eu não tocar para dança durante uns tempos, eu começo a ficar lânguido demais e aquela coisa meio moleza. Eu acho que a nossa música, pode ser que eu até esteja enganado, mas para mim, o que eu estou querendo fazer, e acho que é oportuno agora, é fazer o choro, o samba, ou essa mistura, que eu não sei se eu toco só choro ou se toco samba. Isso é melhor perguntar para os especialistas que sabem melhor. Eu não sei. Mas essa música está mais ou menos no ponto de evolução e de aproximação com o público. Essa que eu faço, pelo menos é o que eu quero fazer. Como estava a música americana até os anos 40, antes da aparição do bebop. Como diz muita gente que o bebop, o Charlie Parker, acabou com o jazz, muita gente ainda fala isso, ele trouxe harmonias mais complicadas. Também as pessoas passaram, em vez de dançar, começaram a só ouvir.
através do bebop. Isso então também desenvolveu a música em geral no mundo todo, de uma maneira em que o músico popular, refinado, é aquele que toca para se ouvir. Talvez isso esteja em crise agora, mas é assim que muitos pensam. Eu quero ter o prazer de tocar e as pessoas dançarem, quando é essa a intenção. Mas se eu tocar um Mozart e dançar, então eu não vou ligar, não. É a primeira vez que vi você tocar ao vivo também, foi na cafeteira, né? Ah, sim. Circo Voador, né? É. Outra coisa, a juventude, né, está muito interessada no choro também. Você também gravou um disco com um dos ídolos de Rafael Rapello, né? Você mudou um pouquinho o choro, né? O jeito dele tocar, como você vê, influência dele, né? O Rafael, ele passou a ser mais assim, quer dizer, o choro com ele passou a ser mais, vamos dizer, mais solto, mais aberto, mais espontâneo. Então, muita gente seguiu essa linha do choro dele. Ele foi um grande solista. Então, esse tour que nós fizemos, eu gosto muito, estou quase sempre ouvindo, mas eu observo que a juventude de músicos de hoje, que estão começando, muitos gostam de ouvir, tem aquele disco como referência. Talvez por isso. É difícil discutir, difícil saber por que isso e aquilo, mas eu li uma vez numa entrevista, até na revista Downbeat, que um cantor ou um músico que aparece fazendo alguma coisa, chama alguma atenção, alguma inovação ele está trazendo. Qual é a inovação? É que eu não sei qual é, mas aquele disco deve ter alguma inovação. Mas você quer contar alguma daquelas histórias da Rádio Nacional? Você foi... Deixa eu trocar, tu quer trocar. Radamete, Demônio... Peraí que vai trocar. 15, Em cima da Tá lindo esse silêncio aí embaixo. E a gente não pode falar no rádio, ninguém. Quem que deve ter interferência no som? Então, eu falo que estou rodando, eu estou rodando. um martelo que entrou aí no final. Já vai ficar Você sem vai as voltar? folhas ali, As folhas? sem as flores. Agora vai. Foi. Tá. Sem. Agora vai sem. Né? Ah, vai ficar sem. Mas não vai dar erro de conta. Não, que eu aproximei a cama. Ficou atrás dele. Continuação, depoimento com Ele ficava aparecendo só um pedacinho, sabe? Obrigado. É melhor manter. Pode. Tá, entendi. começando mal. Vai. Puxa lá do lado. Sai. Já foi? Não concordo muito. Eles são valores. Mas eu tenho alguma pergunta. Aquelas histórias da Rádio Nacional, né? Que você foi sim. contar. Ele está valendo? Tá? Atenção, gente. Silêncio, por favor. Eu toquei na Rádio Nacional durante algum tempo. Aí quando cheguei lá, tive a oportunidade de me aproximar mais do Radamés Inhata. Cheguei lá
pedi para ele até escrever uma música para mim. Ele escreveu e depois até acabou escrevendo mais outras tantas, mais 7. E aí isso resultou num CD, onde tem algumas músicas das melhores composições que ele já escreveu, estão nesse CD. E é um CD um disco que eu gosto muito. Mas aconteciam coisas interessantes na Rádio Nacional. Por exemplo, bom, claro que eu não gostava de tocar programa de auditório, era horrível para mim, porque eu tinha que acompanhar alguns cantores que eram populares demais e que me incomodavam, né? E às vezes a música não era tão boa, então me incomodava muito. Agora, antes de mim, esses músicos que eu encontrei na Rádio Nacional, muitos deles tocaram no Cassino, antes de mim a música e o instrumentista, existiam aqueles que tocavam com estilo, muitas vezes não lia bem música, então não era completo. E tinha aqueles outros que liam bem, mas não tinham estilo. Então, quando aparecia um que fazia as duas coisas bem, como era o caso do Luciano Perrone, do Menezes, do violão, o próprio Radamés Neata, do Chiquinho, músicos excepcionais, tocavam muito e ainda resolviam a coisa quando tinham que ler alguma música. Então esses eram os bons. Aí me lembro que quando eu fui trabalhar na Rádio Nacional, esses músicos sempre se encontravam, sempre ficavam mais ou menos separados. Porque nessa fase não tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, mesmo quando eu comecei a tocar, não tinha tantos pianistas bons. Não tinha muito contrabaixista bom, eles davam qualquer nota. Então os bons realmente eram valorizados. Então o que acontece? Eles se separavam. Aí eles só conversavam entre eles. O gostado é que quando chegava um músico para falar alguma coisa com um deles, talvez com o Radamés, ele às vezes ficava de longe, assim, pedia licença para chegar, porque esses músicos realmente, eu não digo Radamés, mas esses músicos todos bons, eles tinham uma certa pose, não falavam com qualquer um. E às vezes acontecia de, por exemplo, um músico que era bom, mas não era do grupo deles, não era tão bom assim. Como aconteceu comigo, cheguei queria falar uma coisa com o Radamés, estava de longe, aí um deles, acho que foi o Luciano Perrone e o Chiquinho, falou: pode chegar, você é bom também. Bom, não acreditei na história não, mas não acreditei no que ele falou, mas achei engraçado na época ele ter falado isso. E do fato de eles estarem sempre se separando dos outros músicos. Eu acho até que faziam bem. Mas isso me marcou muito também, porque em toda a minha carreira, sabe, às vezes encontro um clarinetista ou saxofonista que está perto de mim, está conversando, aí diz, faz uma brincadeira comigo. Aí eu fico chateado, dá vontade de dizer: cara, você não é tão bom assim para ficar brincando comigo. São os defeitos do ser humano. Tá bom? Tá? Tá bom. Não, fechou. Tá. Muito bacana. Foi? Tá Quem bom. cortou, muito obrigada. Cortou, galera. Valeu aqui. Mais tarde, vamos ouvir, vamos dançar. Poxa, lá em Paris, o pessoal todo dançava. Pode tirar o Eu microfone. sei, dançando. Desci daqui que é melhor, né? Só que não sei se escorrega aquela caixa ali. Mas senão estoura lá fora, né? Hein? Entendeu, Marcelo? Um ou outro.
Dá para ter os dois, não? Faz mais fora. Você mora muito tempo aqui? Paulo, você mora muito tempo aqui? Hã? Você mora muito tempo? Uns 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos. É bom, né? É, aqui é uma maravilha. Sossegado. Fica... Você nasceu... Você não nasceu no Rio, não? Não, nasci em São José do Rio Preto, cidade de São Paulo. Cidade próspera. Uma das mais importantes. Cidade rica. Só não é desenvolvida musicalmente, porque a maioria gosta mais de um tipo de música regional, e não tem ouvido muito para a música que eu faço. Mas você tocou lá no interior, né? Com seu pai, né? Você Porque tocou... lá, Essas bandas do interior, como que deu uma influência? lá nessa cidade agora, recentemente, tentaram até um tipo de assim, esclarecimento a respeito de música lá, fazendo um festival. Até o festival tinha o meu nome. E levei lá alguns músicos importantes, que é a Sinfônica Brasileira, a Sinfônica lá de Suíça. Também músicos como Paquete Rivera, Pablo Ziegler. Mas o festival parece que estava dando muita despesa para os... na visão dos vereadores lá da cidade. Então teve que ser interrompido. Parece que vão voltar lá com esse festival. Acho que seria bom, porque eles têm que ouvir outro tipo de música, não ficar só naquela que eu gosto muito da música caipira, mas principalmente aquela bem regional. Essa que é comercial, já não me agrada muito. Então, é isso. Rio Preto. Quer dizer que você gostou da minha casa, né? Que bom, eu também gosto. Você veio aqui em um Capriel, mas Ah, é? 5 anos atrás, mais ou menos, você veio aqui em Capriel. Sei. Me lembro. Aqui também tem a vantagem de poder tocar, às vezes toco aí de noite, a vizinhança não reclama. Só reclama quando convido alguém para tocar tambores, porque eles ficam assustados. Pensam que a negrada vai tomar conta do poder. Aí eu tenho que parar. Mas se falar, né, que você é o único vizinho que pode querer tocar mais alto, né? Quando toca tambor aqui, os caras ficam assustados. Tambor assusta todo mundo, né? Olha lá pro Marco, por favor. Aí, Marcão, né?